Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício, sou aqui da Seja Contábil. A gente está aqui para dar início à Assembleia Virtual do Condomínio Reserva dos Pássaros, às 17 horas, em única convocação, conforme enviado no edital de convocação. A gente já fez uma Assembleia Virtual, então vocês sabem um pouco como funciona essa Assembleia Virtual, mas a gente vai reforçar aqui quais são os procedimentos e como que a gente vai lidar com essa Assembleia, tá? Primeiro, essa Assembleia está sendo gravada, por uma questão de garantir que a gente não tenha nenhum problema técnico de estabilidade, que a Assembleia caia no meio do caminho. Então, todo o vídeo que está sendo passado ele foi gravado anteriormente para divulgação no horário da Assembleia, mas a gente está ao vivo aqui no chat do YouTube acompanhando todas as informações da Assembleia. E a gente reforça que o chat ao vivo do YouTube ele é a forma de manifestação de todos durante a Assembleia. Inclusive, esse chat ele vai constar na ata da Assembleia, toda a transcrição desse chat vai constar na ata da Assembleia. Então vocês podem colocar suas dúvidas por aqui, podem colocar seus pontos por aqui, que a manifestação se dará pelo chat da Assembleia, reforçando todo o cuidado do mundo na hora de colocar qualquer coisa no chat, ele vai fazer parte da ata da Assembleia, então a gente pede muito cuidado com o que for colocado, tá bom? A votação, ela não vai se dar pelo chat, a votação vai ser pelo link, que a gente vai enviar no momento certo, logo a gente vai liberar o link aqui por QR Code e pelo link do chat também. E aí para vocês votarem nos itens da Assembleia que a gente já vai explicar como vai funcionar. Lembrando que os votos eles só vão ser considerados computados para unidades adimplentes. Então a gente vai passar por um momento de auditoria dos votos, todos os votos vão ser auditados e o resultado oficial da Assembleia ele vai se dar depois dessa auditoria, tá? E se uma unidade votar mais de uma vez, uma unidade adimplente com voto válido, votar mais de uma vez, a gente vai considerar o último voto do último horário como válido, porque a gente consegue capturar ali todo horário, minuto, segundo que a unidade votou, tá bom? A gente vai fazer a leitura do edital de convocação e depois a gente vai chamar o item 1 aqui, tá? Em meu papel de síndica, convoco os senhores condôminos para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2026, às 17 horas, em primeira e última convocação, com qualquer número de condôminos presentes, de forma virtual, nos moldes do artigo 1354-A do Código Civil, sendo o link da votação disponibilizado a todos os condôminos durante a Assembleia para deliberar sobre as seguintes ordens do dia. Item 1. Deliberação sobre a alteração do artigo 27 do Regulamento Interno para a extinção do serviço de coleta porta a porta, transferindo ao condômino a responsabilidade pelo transporte dos resíduos até a lixeira central, mantendo-se o orçamento atual. Item 2. Caso rejeitada a alteração do item anterior, deliberação sobre a revisão da previsão orçamentária 2026-2027 para a contratação compulsória de um auxiliar de serviços gerais adicional, visando viabilizar a manutenção do serviço porta a porta mediante rateio extra. Item 3. Assuntos gerais. Aquele que for outorgado como procurador de algum condômino deverá apresentar com antecedência via e-mail o competente mandato conforme disciplina o novo Código Civil em seu artigo 654. Informo que as deliberações efetuadas nesta Assembleia Geral Extraordinária irão obrigar todos os condôminos, ainda que ausentes ou discordantes. Desde já, agradeço sua presença à Assembleia, subscrevo-me cordialmente Itaboraí, 17 de julho de 2026, síndica Tainara Gonçalves Rodrigues. E a gente já vai voltar aqui para chamar o item 1. Então, voltando, pessoal, a gente vai chamar o item 1 agora, que é a deliberação sobre a alteração do artigo 27 do Regulamento Interno para a extinção do serviço de coleta porta a porta, transferindo ao condômino a responsabilidade pelo transporte dos resíduos até a lixeira central, mantendo-se o orçamento atual que foi aprovado na Assembleia de junho, né? Quem participou estava lá, aprovou. Quem não participou recebeu informação posteriormente do que foi aprovado na última previsão orçamentária. Vou passar a palavra para a Tainara para ela explicar o motivo dessa votação do item 1 e depois a gente explica um pouco do item 2 já. Boa tarde, pessoal. Vou explicar para vocês resumidamente, né, o que aconteceu na última Assembleia, o motivo dessa alteração do regimento,
Quero deixar claro para vocês que isso é somente uma formalização do que já foi passado na última Assembleia, que foi a Assembleia de Previsão Orçamentária, onde foi escolhido pela maioria presente a extinção da coleta de lixo, visando a economia, né? Mostramos naquele momento, a previsão orçamentária com 3 opções essas que vocês vão ter acesso no vídeo, que foi com a contratação de um funcionário em tempo integral, né? Porque o ponto da limpeza era um ponto que os moradores questionavam muito. E chegamos à conclusão de que um funcionário só, devido ao tamanho do condomínio, ele não dava conta de fazer coleta e de manter o condomínio limpo. Então, os presentes, naquele momento, optaram por manter o mesmo quadro de funcionários, somente com o aumento, com o reajuste que já iria acontecer devido à inadimplência, e fazer a extinção da coleta, né? Então, essa Assembleia é mesmo uma formalização do que a maioria já decidiu no mês de junho, onde aconteceu essa Assembleia em questão. Isso. E aí, em junho, como a Tainara falou, né, foram apresentadas 3 propostas de previsão orçamentária. A previsão orçamentária ela não é feita de forma compulsória, ela é feita de uma forma estudada com base nos orçamentos e gastos do condomínio, o que resultou o aumento do condomínio já aprovado em junho, né? Principalmente a inadimplência, onde o condomínio já está trabalhando para reduzir essa inadimplência, inclusive judicializando já algumas unidades para trabalhar nessa questão da inadimplência que é crítica no condomínio. Inclusive na última Assembleia a gente falou, se não tivesse inadimplência o condomínio reduziria bastante, né, se não houvesse inadimplência. Então o principal fator crítico de reajuste do condomínio é a inadimplência, além dos reajustes normais de concessionária, como energia elétrica, assim como aumenta na casa de todo mundo, aumenta para o condomínio geral também. E aí a gente apresentou essa previsão orçamentária mantendo tudo, e aí para manter tudo, para manter a coleta de lixo, precisaria contratar um funcionário a mais, ou em tempo integral ou em meio período, ou a gente não contratando mais ninguém, mas abrindo mão da coleta realizada pelo funcionário do condomínio, cada condômino fazendo a sua parte e levando o lixo até a lixeira central. O que foi aprovado foi essa opção de não ter mais a coleta de lixo na última Assembleia de junho, e com isso cada condômino ficaria responsável por levar a sua coleta. Para fins, pode falar. É importante ressaltar também que essa sugestão da retirada da coleta veio de moradores que estavam presentes na Assembleia. Isso. Tá? O que nós fizemos, tanto eu quanto o Maurício, foi apresentar tudo que o condomínio, todo o gasto mensal que o condomínio tem, com os reajustes, né, previstos em lei, e dar a opção dos condôminos escolherem a contratação de um funcionário a mais ou não. Naquele momento, as pessoas presentes sugeriram a retirada da coleta, né, buscaram a minha opinião, como sou eu que estou de frente, eles buscaram a minha opinião do que seria mais viável, e eles decidiram a extinção da coleta, mantendo o mesmo quadro de funcionário para evitar que o condomínio reajustasse além do que já foi reajustado. Isso. E aí, dado o que foi aprovado na última Assembleia, que foi o reajuste orçamentário sem a contratação de um funcionário adicional, cabe a alteração do regimento interno que precisa de aprovação de Assembleia. Então, como a Tainara falou, é uma formalização do que foi já aprovado em uma última Assembleia Ordinária, inclusive onde teve a eleição de síndico e aprovação da previsão orçamentária. Dito isso, eu já vou explicar um pouco do item 2, né, Tainara? Sim. Que é o seguinte, a gente tem 2 opções aqui no item 1. Ou a gente aprova a alteração do regimento interno, e é essa que está passando aqui em tela agora, a minuta, né, do novo texto do artigo 27 do regimento interno, onde passa a ter a obrigatoriedade do condômino de levar o lixo até a lixeira central, onde tem proibição relacionada a descarte ilegal, inclusive descarte em calçadas e muros, e fala sobre a questão da penalidade em caso de descumprimento desse artigo específico, né? Esse é o novo texto que está sendo aprovado nesse momento. Se aprovado esse item 1, o item 2 ele vai ser desconsiderado. Então, a gente vai mandar o link de votação no final aqui da Assembleia. A votação vai ficar aberta até as 23h59 de hoje. Mas o item 2, a gente só vai olhar a votação e computar a votação do item 2 se o item 1 for reprovado. Se o item 1 for aprovado, a gente está basicamente formalizando o que já foi aprovado na última Assembleia, mantendo a última previsão orçamentária válida aprovada. Certo? Sim.
Gente, no português mais claro, o que nós estamos fazendo é alterar o regimento para o que já foi decidido. Tá? Junto também com a penalização, que muitas pessoas pediram o aumento da penalização para quem fosse visto fazendo o descarte irregular do lixo, né? E no vídeo vai aparecer o artigo completo para vocês. Então é interessante que vocês leiam com atenção. Tanto no vídeo vai aparecer, quanto no formulário também vai estar disponível. Isso. E acho que é isso. E aí no formulário vai aparecer o texto, como a Tainara falou, integral, que já está aparecendo aqui na tela, mas vai aparecer no formulário para vocês terem bem ciência do que está votando ali na hora de votar no link. E você vai ter duas opções, ou aprova ou reprova, duas opções. Ou você aprova ou você reprova a alteração do artigo 27. Se a maioria aprovar, o item 2 vai ser desconsiderado. Se a maioria reprovar o artigo 27, mantém-se o artigo 27 atual com a coleta de lixo e a gente passa para o item 2. E aí a gente vai explicar agora um pouco do item 2, tá? O item 2, como eu falei, ele está condicionado à reprovação do item 1. Então, uma vez reprovado o item 1, o que a gente está dizendo? Que a gente não aprova a alteração do regimento interno em relação à coleta. A gente mantém a coleta por um funcionário do condomínio. E como explicado, para a gente manter a coleta por um funcionário do condomínio, é necessário, é compulsório que seja contratado um novo funcionário. Até mesmo para manter o serviço de limpeza com frequência, com excelência, para que não tenha nenhum tipo de problema em relação a esse ponto, que é o ponto que as pessoas mais me cobravam. A partir do momento, que o Maurício está querendo dizer, a partir do momento que o item 1 for reprovado, que seria a extinção da coleta, a formalização, né, da retirada da coleta, automaticamente isso faz com que gere a necessidade do condomínio fazer uma nova contratação. Isso. E aí, como ficaria, né? A gente traz duas opções que foram as mesmas duas opções levadas na última Assembleia, né? Sim. A primeira opção é a contratação de um novo ASG em período integral para fazer a coleta do lixo. Essa alteração traz um aumento de 8% da cota condominial atual comparada com a cota atual, a que foi aprovada em junho. Então, a cota atual ela é de R$ 278,03 mais R$ 13,90 de fundo de reserva. Ela tem um total de R$ 291,93. Isso. Se aprovado esse item, essa primeira opção de previsão orçamentária, aumento de 8%, ela iria para um total de R$ 316,15, tá? A segunda opção, e é essa previsão orçamentária que está aparecendo aqui em tela agora, um aumento de um ASG integral, em tempo integral, com esse rateio indo para R$ 316,15. A outra opção é essa que está aparecendo na tela agora, é a contratação de um ASG em meio período. E aí essa contratação de ASG em meio período tem um aumento de 5%. Então a cota condominial passaria de R$ 291,93, a cota total mais fundo de reserva, para R$ 305,08. Lembrando, como a gente falou na última Assembleia, isso daqui não isenta a questão daquele rateio de déficit orçamentário. A cota extra, ela se mantém até fevereiro de 2027. Até fevereiro de 2027, como foi dito na última Assembleia. Então, os reajustes seriam, caso seja reprovado o artigo 27, R$ 316,15 com a contratação de um ASG em tempo integral, mais os R$ 35,00 do rateio por déficit orçamentário, ou a contratação de um ASG em meio período, no valor de R$ 305,08, mais os R$ 35,00 até fevereiro de 2027. Isso. Assim como hoje é R$ 291,93, mais os R$ 35,00 até fevereiro de 27. Certo? Então, recapitulando. Item 1, vocês vão votar aprovo ou reprovo a alteração do artigo 27 do regimento interno, formalizando o que já foi decidido em última Assembleia. Somente os votos adimplentes vão ser considerados como válido, vale a votação da maioria, e a gente vai auditar os votos. Tendo mais de um voto na mesma unidade, a gente vai considerar o último voto como válido. Uma vez aprovado o item 1, o artigo 27, a gente nem vai olhar os votos do item 2, porque ele é descartado esse item 2, como está previsto no próprio edital de convocação, né? O próprio edital de convocação, ele começa o item 2 dizendo: caso rejeitada a alteração do item anterior.
Se reprovado o item 1, a gente tem duas opções para ser votadas no item 2, porque é uma contratação compulsória. Se a gente está falando que o condomínio, a gente quer manter a coleta, e para eu manter a coleta eu preciso de um funcionário a mais, compulsoriamente, a gente só tem as duas opções para o item 2, que é a opção 1 de aumento de 8% e a opção 2 de aumento de 5%, que é essa tabela que está aparecendo aqui na tela agora, o orçamento atual, o aumento de 8% para 316,15 e o aumento de 5% para 305,8. E aí, vocês vão votar independente de ter votado aprovo. Ah, Maurício, eu votei aprovo no item 1. Eu preciso votar no item 2? Precisa, porque se a maioria votar como reprova no item 1, esse item 2 tem que ser computado como voto válido para a gente ver qual vai ser o novo reajuste caso o item 1 não seja aprovado pela maioria, tá bom? Lembrando, só votos adimplentes, só votos válidos, com tudo escrito certinho, que vai ser auditado. Um voto por unidade, né? Um voto por unidade, a gente vai auditar isso tudo. Se tiver mais de um voto da mesma unidade, a gente vai considerar o último voto válido como o ok para a gente computar. Beleza? Pessoal, então a gente vai liberar agora o link de votação. Vai estar aparecendo aqui agora, vai aparecer o QR Code do link de votação. A gente está mandando o link de votação também pelo chat aqui do YouTube e a gente vai mandar também pelo grupo do condomínio. Isso, vai ficar disponível lá no grupo de avisos. Isso, a votação vai ficar aberta até as 23h59 de hoje. Fechando a votação, às 23h59, esse link ele vai ser descontinuado, não vai conseguir mais receber voto, e a gente vai passar para um momento de auditoria dos votos, tá? E aí a gente vai auditar todos os votos, considerar somente os votos válidos e computar. Lembrando, mais uma vez, item 1 se aprovado, item 2 é desconsiderado automaticamente. Item 1 se reprovado, item 2 a gente vai ver qual foi a decisão da maioria. No final a gente tem duas opções aqui. Mantém a última aprovação sem a coleta do lixo, só alterando o regimento interno. Isso. Ou passa a voltar até a coleta do lixo, indo contra o que foi votado na última Assembleia, revisando a previsão orçamentária, trazendo um novo reajuste orçamentário de 5% a 8%. Gente, é importante dizer que eu entendo que para algumas pessoas a coleta ela era muito, não cômoda, ela ajudava bastante, né? Só que hoje o condomínio não tem condição de manter a coleta e ainda fazer a limpeza com uma pessoa só, tá? Vamos botar duas, que o zelador, quando ele está sem demanda, ele dá esse suporte tanto na limpeza quanto de coleta, enfim. Então o condomínio não tem condição, o condomínio ele é muito grande, né? Então as opções que nós estamos trazendo são opções que a primeira não vai mexer na previsão orçamentária, que eu sei que foi um ponto delicado depois da última Assembleia, esse reajuste, tá? E a segunda, automaticamente, é a contratação de mais uma pessoa. Então, assim, não existe a opção de manter a coleta mantendo o quadro de funcionários. Essa opção, ela não existe. A partir do momento que for reprovado o artigo 27, automaticamente nós já temos a obrigação, o dever de fazer a contratação de mais um funcionário. Vocês só vão decidir se ele vai ser tempo integral ou se ele vai ser meio período. É isso. Lembrando, a gente está ao vivo aqui no chat do YouTube, respondendo qualquer dúvida. Tudo que está sendo colocado no chat, ele faz parte da Assembleia, é a manifestação da Assembleia, vai constar na ata da Assembleia. Então a gente está aqui ao vivo no chat, respondendo todas as dúvidas. E é isso, tá aberto o link de votação, podem votar, qualquer dúvida coloquem no chat, chamem a gente no WhatsApp, chamem a gente se tiver algum problema técnico de votação, podem chamar a gente no WhatsApp também, mas aqui no chat do YouTube a gente está acompanhando também para qualquer dúvida. Vamos abrir agora o item gerais, como vai funcionar os itens gerais, que é o último item do edital de convocação, aqui também no chat do YouTube. Então está aberto os assuntos gerais. Podem colocar seus pontos aqui, lembrando, assuntos gerais a gente não pode deliberar nada, a gente não pode aprovar nada em assuntos gerais. É só um item para constar na ata da Assembleia, para demandar algo para uma futura Assembleia, colocar algum ponto de sugestão, algum ponto de crítica, pode colocar aqui, vai constar na ata da Assembleia e coloca aqui no chat, a gente vai estar respondendo também ao vivo, tá bom?
É isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui ao vivo. O link de votação vai continuar aberto até as 23h59. Vamos auditar os votos. O item 2 só vai ser considerado se o item 1 for reprovado. Se o item 1 for aprovado, automaticamente a gente redige esse novo texto do artigo 27 e já passa a valer imediatamente as novas regras do artigo 27 para regimento interno, para a programação do condomínio, para o dia a dia de vocês e até para penalização, se for o caso, mas acredito que não, porque está sendo votado aqui pela maioria, então vocês estão aprovando o que precisa ser dentro do condomínio de vocês. A CG agradece. Quer colocar algum ponto, Tainara? Não, eu acho, é só um complemento mesmo, que a retirada da coleta, ela acarretou na diminuição de insumos, como material de limpeza. Tá, gente? Então é bom, vale ressaltar para as pessoas que não tiveram acesso à penúltima previsão orçamentária, sem ser a de junho do ano passado, tinha um valor de material de limpeza, com a retirada esse valor ele diminuiu. Isso também vai ficar à mostra na previsão orçamentária, caso vocês queiram prestar atenção. No mais, eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Como o Maurício falou, se vocês tiverem dúvida, pode me chamar no WhatsApp, ou chamar a própria CG no WhatsApp também, ou expressar a opinião de vocês no chat do YouTube, que a gente vai estar lá disponível para poder sanar todas as dúvidas. É isso, pessoal. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Assim que a gente terminar a auditoria dos votos, a gente passa o resultado para ser divulgado para todos os condôminos. Um abraço.